Boa noite. Vocês falam português? Sim. Boa noite. Eu estranhei o silêncio. Eu quero dizer que é uma alegria enorme estar de volta ao Francisco de Assis. Espero que nós possamos construir uma caminhada interessante, saudável, serena, em torno da temática proposta para a noite de hoje, e a fim de nós começarmos essas nossas ilações, essas nossas reflexões, eu gostaria de trazer uma lembrança de uma das passagens do nosso extraordinário Francisco de Assis, que se transformou posteriormente em uma música muito bonitinha. Contam que quando Francisco de Assis estava reconstruindo a igrejinha de São Damião, ele cantava, junto ao seu discipulado, uma canção que dizia assim: devagar e com certeza se constrói um sonho. Do começo às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça o seu segredo. Poucas coisas, mas bem feitas, faça com alegria. Então, profundamente mergulhado na alegria, é que nós iniciamos a nossa conversa de hoje. E essa conversa nos leva a algumas experiências que nós tivemos a possibilidade de experimentar quando nos localizávamos na idade de 8 anos. Com 8 anos, os espíritos começaram a provocar uma série de fenômenos muito diferentes na nossa casa. Eram fenômenos que os meus pais não entendiam e que explicavam à luz da superstição brasileira. Isto porque a nossa casa, ao se situar em uma encruzilhada, costumeiramente era alvo deste imaginário imaturo do populacho brasileiro para a explicação de fenômenos muito naturais, conforme preconiza Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita. Então, esses fenômenos geravam uma sensibilização dos nossos sentidos. Eram fenômenos objetivos. Os espíritos acendiam luzes, apagavam luzes, movimentavam objetos, retiravam os lençóis dos nossos corpos, precisamente do meu e da minha irmã, para desespero das cuidadoras, que, assustadas por conta desses fenômenos, se ajoelhavam no beliche de cima e encetavam aquela oração muito conhecida do movimento católico, o creio em Deus Pai. Os fenômenos foram se tornando cada vez mais intensos e gerou em nós uma necessidade de buscarmos alguma informação para entendimento dos mesmos. E é claro, uma personalidade infantil busca informações, procura satisfazer as suas perguntas junto a pessoas de referência afetiva. E naquele então, as pessoas de referência afetiva, para além dos meus pais e da minha avó, eram as freiras que lecionavam no educandário Nossa Senhora do Carmo. Então eu conversei com as freiras, aquilo que estava acontecendo comigo. E eu relatei, inclusive, situações muito interessantes de pessoas que eu via e que as outras pessoas diziam não estarem vendo. E então uma das freiras diz, sobretudo porque eu gostaria de viver uma vida relativamente tranquila, sem esses altos e baixos tão corriqueiros, tão comuns às pessoas portadoras. E então disse para os meus pais: olha, vamos fazer o curso na igreja, vocês vão me batizar, para fazerem um curso que costumeiramente se faz a fim de que eles possam batizar os seus filhos. Eu voltei com a triste notícia para a irmã Valdomira e ela disse o seguinte: meu filho, não tem problema nenhum.
nós próprias vamos proceder ao ritual do batismo e você vai ficar completamente equilibrado. Marcamos o dia e eu fui para um povoado vizinho, que hoje é uma cidade, é o povoado de Lagoa Redonda, já no estado da Bahia. Cidade onde nós morávamos era Tobias Barreto, no estado de Sergipe, no semiárido sergipano. Fazia margem com o Rio Real. Do outro lado da ponte era o estado da Bahia. E então, na casa de irmã Valdomira, eu me ajoelhei e elas procederam a todo o ritual de batismo. Eu me levantei crente, estava livre das influências dos espíritos. Leda engano. Quando eu ia me aproximando da porta de saída, já para voltar para a casa da minha avó, o espírito que habitualmente se manifestava na forma de um senhor negro, muito velhinho, colocando os braços sobre o peito, riu da situação. E então eu olhei para elas e disse assim, olha, não funcionou. E elas disseram, não funcionou em que sentido, meu filho? Eu disse, o diabo permanece se manifestando e está aqui na porta com os braços cruzados, rindo de nós três. Aí elas fizeram o sinal da cruz e eu complementei a minha argumentação. Eu disse, olha, eu acho que o batismo tem que ser mesmo batismo de padre, porque batismo de freira é muito fraco para afastar o diabo. Então vejam, nós tivemos que buscar informações mais concretas sobre esta fenomenologia e graças à doutrina espírita nós recebemos uma informação muito consistente, aquela que todos nós já conhecemos, aquela que diz respeito ao fato de que a faculdade mediúnica faz parte de um processo de conquista evolutiva no sentido biológico, psicológico e socioantropológico, e que faz parte da estrutura humana. Esses fenômenos aconteceram desde priscas eras. Se nós formos olhar a história, as sociedades primitivas nos trazem sempre fenômenos históricos ou fatos históricos que apontam decisivamente para a dimensão espiritual humana, para o construto de crença em torno da imortalidade da alma. No entanto, em que pese a participação desta fenomenologia de forma muito íntima na estrutura social, por conta, talvez, da ruptura do pensamento religioso com o pensamento científico, ali por volta do século XIX, fortemente influenciado pelo modelo cartesiano, impregnado pelo pensamento da filosofia de Augusto Comte, ou o positivismo, a ciência se separou desses fenômenos, passando a observar a criatura humana de uma forma muito reducionista ou tecnicista, reduzindo-a a um mero complexo de fenômenos puramente biológicos. No entanto, graças à lei do progresso, nós vemos surgir nos últimos 10 anos um interesse massivo da academia em promover um pensamento conjuntivo, a partir do entendimento de que a criatura humana é um complexo multideterminado, por elementos biológicos, psicológicos, socioculturais e também espirituais. É a partir desta perspectiva, a perspectiva da multidimensionalidade humana, que nós vamos iniciar o nosso estudo. No entanto, precisamos nos perguntar, precisamos iniciar este processo através de algumas ilações que nós poderíamos chamar de ilações filosóficas, de perguntas filosóficas. O filósofo quer sempre saber o porquê das coisas, a verdade que jaz ou que existe para além dos fatos. Aliás, diga-se de passagem,
Allan Kardec, o nosso querido codificador, preconiza para os espiritistas a posição ou a assunção de uma posição eminentemente filosófica. E assim nós nos perguntamos, quem é este homem? Este homem que é multideterminado por aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais e espirituais. Então, quem é que eu sou? Eu sou meramente um complexo de fenômenos biológicos, onde o alimento que eu como se transforma em glicose, as proteínas que se degradam assumem determinadas funções construtivas no meu corpo. Eu sou apenas, no sentido emocional e psicológico, ou melhor dizendo, no sentido subjetivo, o resultado de redes de combinação cerebral que geram determinadas emoções, determinados sentimentos, determinados comportamentos, ou eu sou algo muito mais grandioso do que propriamente esse corpo está me apresentando. E se eu sou algo muito mais grandioso daquilo que este corpo apresenta, de onde eu vim? E para onde eu vou? Mais ainda, o que é que me cerca? Que universo é esse? A filosofia, dentro da perspectiva de Sócrates, vai nos incitar a busca, ou estimular, motivar, mobilizar a criatura humana à busca pelas respostas, ou por essas respostas. E é o nosso querido Sócrates que vai nos dizer que uma vida sem busca não é digna de ser vivida. A busca do homem deve ser a busca da verdade, a verdade que jaz em sua própria alma. Então Sócrates, certamente utilizado por Allan Kardec, uma vez que a doutrina espírita, nos seus princípios filosóficos, vai beber das fontes socráticos platônicas, promove um movimento de encontro com a própria, no sentido de buscarmos essa nossa própria essência, saímos desse universo limitado da biologia e passamos a ampliar ainda ampliar ainda mais o nosso olhar para outras dimensões que nos compõem. A filosofia, então, meus amigos, ela quer dizer amor pelo conhecimento, respeito pelo saber. Ela é uma atividade racional, estimulada pelo assombro ou a admiração. Ela quer também dizer sobre pensar o pensamento, conhecer o conhecimento. No início da filosofia, portanto, a proposta desses grandes filósofos era o fomento de constantes e frequentes perguntas sobre a verdade. É o que nós queremos conhecer. Muito embora a verdade não nos seja possível de alcançar em apenas uma encarnação. Parmênides de Eleia, o fundador daquilo que ficou conhecido como escola eleática, dizia que é da criatura humana esta mobilização para a busca dos fatos que se escondem, ou melhor dizendo, dos fatos que escondem a verdade que se chama areté. No entanto, por uma série de circunstâncias, nós não podemos absorver a verdade absoluta. No entanto, isso não deve significar para nós a ociosidade. Nós precisamos sim nos movimentar e o fazemos através das perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu sou, o que é que me cerca, o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu estou sentindo esta emoção, por que é que esses fenômenos acontecem com tanta frequência no meio social. Por que que a história da humanidade vai me informar, através das suas
narrativas sobre reuniões das mais diversas, junto aos povos primitivos, junto aos povos medievais, modernamente, a partir do século XIX, sobre indivíduos que se reuniam para entrarem em contato com os mortos. O que estaria por detrás dessas crenças? As nossas perguntas, obviamente, sofreram ao longo da história a influenciação de determinados grupos, como, por exemplo, os grupos religiosos judaico-cristãos. E a partir desse momento, uma certa diminuição do pensamento filosófico se estabeleceu em nosso meio social. Isto porque o conhecimento só poderia ser revelado por aqueles que detinham o poder divino. E quem eram os que detinham o poder divino, senão os representantes da igreja? O conhecimento deveria ser revelado pela igreja e estava atrelado a ela. A questão-chave nesse momento histórico que ficou conhecido como sendo a Idade das Trevas era a harmonia entre a razão e a fé. Santo Agostinho de Hipona, inclusive, que nos traz algumas informações, algumas mensagens na coluna do indutivo, no qual a experiência determina o pensamento. Isso seria equivalente a dizer que no momento em que nós atingimos o ápice do pensamento moderno, duas expressões filosóficas muito interessantes vão gerar a ideia de que o homem é fruto de processos meramente biológicos, e a outra perspectiva vai nos afirmar que o homem é uma tábula rasa, na qual a experiência vai escrevendo ou determinando a sua forma de pensar. Uma, ou de pensar ou de agir. Um é o inatismo e a outra seria o empirismo. No entanto, felizmente, nos dias de hoje, nós percebemos que a criatura humana não está unicamente determinada pelo inatismo ou pelo empirismo, mas por esses dois elementos, em processo de relação profunda, gerenciados por um outro aspecto, que é a dimensão espiritual. Ou seja, o espírito, o ser imaterial, que ajuda a construir a estrutura biológica necessária para que o indivíduo possa transitar pela matéria, a fim de requalificar a sua existência, e os próprios fenômenos materiais, sociais, antropológicos, a influência de outras pessoas, também lhe determinam ou lhe oferecem elementos a fim de que ele possa ascender na direção do progresso. A cosmologia humana hoje, olha que pena, desconfigurou. Vai nos dizer, portanto, que o ser humano ele é biológico, psicológico, sociocultural e espiritual. E essa proposta influenciou decisivamente o conceito de saúde apresentado pela Organização Mundial de Saúde no ano de 1983, que vai nos dizer que saúde é um completo estado de bem-estar biológico, psicológico e social. No entanto, a 100ª Assembleia de Qualidade de Vida vai ampliar ainda mais esse conceito de saúde, introduzindo aí a dimensão espiritual humana. Então, nos dias de hoje, nós percebemos um grande esforço da academia para a promoção de um pensamento que visualize, que entenda a criatura humana dentro da sua proposta conjuntiva. Não mais como tecido separado, mas como um elemento complexo que reúne todos
esses fatores que nós acabamos de discorrer. E vejam que coisa interessante. Um filósofo chamado Paulo Souza, embora não sendo espírita, vai nos trazer uma argumentação que eu penso é extremamente importante e definitiva dentro desta nossa fala. Concebemos o homem na integralidade das suas dimensões e, por conseguinte, como matéria e espírito, profunda e intimamente inserido no contexto das coisas da natureza, coparticipante na sua natureza mais íntima daqueles mesmos elementos que integram as estruturas das coisas do universo, nas dimensões da matéria e nas regiões do espírito. É um filósofo não espírita, trazendo uma consideração tão importante que se casa, que dialoga frontal e profundamente com os conteúdos ventilados por Allan Kardec a partir do século XIX, onde o materialismo imperava, definia e conduzia os métodos e os processos científicos. A enfermagem, embora toda esta influência e pressão do materialismo, pensamos, por conta dos nossos estudos sobre a sua história, de certa forma sempre esteve afastada ou ao lado do materialismo. Porque desde sempre, e sobretudo por conta da sua influência cristã e da influência da fundadora da enfermagem moderna, tendeu a observar a criatura humana como elementos ou como um elemento multideterminado. E o cuidado, dentro dessa perspectiva, ou o cuidado de enfermagem, vai ser um processo definido como um conjunto de etapas fundamentadas numa teoria, objetivando sistematizar o cuidado ao paciente, proporcionando-lhe uma assistência individualizada e de qualidade. O cuidado é o aspecto... Isso é defeito físico, né, gente? O cuidado é o aspecto essencial da enfermagem. Ele diz respeito... Olha, tá passando sozinho. Ele diz respeito à atenção e atendimento às necessidades do ser humano. Ele muda, é? Mas eu nem toquei na tela. Aí, ó. Vamos voltar. Vamos ver. Não foi, tá vendo? Foi? Mas eu não toquei na tela, vocês viram? Ele diz respeito à atenção e atendimento às necessidades do ser humano, promoção de qualidade de vida, inclusive no processo de morte. Então, se nós temos no nosso entendimento a ideia de que o cuidado de enfermagem ele abraça as diversas dimensões da criatura humana, é óbvio que esta ciência vai nos oferecer condições de abordagem e promoção de qualidade de vida dentro da dimensão espiritual da criatura humana. E eu conversava com a dona Elza, há alguns dias atrás, sobre o pioneirismo da enfermagem dentro da associação da religiosidade, espiritualidade e saúde. Isto porque no Brasil, desde o ano de 1947, nós temos pesquisas científicas publicadas por enfermeiro, validando o impacto da espiritualidade para melhor na saúde dos seres humanos. Então, esta ciência tem procurado abordar ou oferecer, em que pese
o tecnicismo, a pressão do tecnicismo, a pressão do modelo biomédico, mas ela tem procurado oferecer à criatura humana um atendimento que venha a promover conforto nas suas múltiplas dimensões. O enfermeiro hoje, ou a enfermagem hoje, está baseada, ou melhor dizendo, procura se basear em diversas teorias, e muitas delas, como por exemplo a teoria de Martha Rogers, vai nos afirmar que o ser humano é um campo de energia que troca a energia constantemente com as pessoas e com o próprio ambiente. E o que seria esse campo psicobioenergético senão um campo propriamente criado por um órgão sobejamente estudado pela doutrina espírita e que se chama perispírito? É a ciência trazendo, corroborando, confirmando, associando, dialogando com aquilo que nós temos como espíritas em termos de teoria. Assim sendo, cumpre-nos entender, refletir, compreender, dialogar, esclarecer sobre o que vem a ser um conceito de espiritualidade. São muitos o que nós temos. A medicina nos apresenta alguns, a enfermagem nos apresenta outros, a psicologia da mesma forma. De uma maneira geral, nós os espíritas associamos espiritualidade a mundo espiritual, a movimento dos espíritos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, mas não é somente isso. Nós poderíamos, o entendimento de espiritualidade existente no espiritismo poderia muito bem ser abordado pela ciência à conta da transcendência, que é um dos aspectos da espiritualidade humana que nós podemos estudar. Para Florence Nightingale, o cuidado da alma não podia ser separado do corpo, devido ao senso de presença maior do humano ligado a uma inteligência divina. O cuidar, portanto, é percebido como prática espiritual que conecta o ser humano com algo maior que ele, o espírito. Quem nos disse isso foi Watson, citada por Fenili. Fenili, eu conversava ontem com as pessoas, trouxe uma importante contribuição a título de tese de doutorado sobre um itinerário terapêutico de pessoas que buscam o centro espírita. Vocês já ouviram falar disso? De itinerário terapêutico? Pois olha que coisa interessante, já tem estudos que nos mostram a eficiência dos trabalhos espíritas junto às pessoas que estão doentes. Depois vocês procurem Fenili e coloquem itinerário terapêutico. Se eu não me engano, é uma pesquisadora do Paraná. E mais tarde vocês vão ter a oportunidade, se Deus quiser, de ler artigos nossos, não propriamente dentro do itinerário terapêutico, mas falando sobre a espiritualidade de professores que ensinam a enfermagem. É um estudo inédito, nós estaremos tentando trazer a comprovação de algumas hipóteses que foram levantadas ao longo da construção do nosso projeto de pesquisa. Então, como nós estamos percebendo, desde priscas eras, desde o século XIX, que foi quando surgiu a enfermagem moderna, a preocupação de cuidar do espírito já era existente. Nós temos um conceito muito interessante de Florence Nightingale a respeito daquilo que vem a ser espiritualidade. Ela diz que amar as pessoas, ser fraterno com as pessoas, respeitar as pessoas, isso tudo faz parte de um fenômeno que ela chama de influenciações humanizadoras.
Espiritualidade, no entanto, para ela, é todo um movimento que o indivíduo faz em busca de algo que é muito maior do que ele, que está externo a ele e que lhe define, de certa forma, a vida. Outros pesquisadores vão nos dizer que a espiritualidade pode ser uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado ou com o transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas. Já a religiosidade é entendida como uma extensão de que o indivíduo acredita, segue e pratica em uma religião organizacional ou não. Diz respeito ao nível de envolvimento religioso e ao reflexo de sua influência nos hábitos e no cotidiano da vida das pessoas. O indivíduo pode ser religioso sem ser espiritualizado. Vou vos explicar. A espiritualidade promove sempre qualidade de vida, promove sempre bem-estar, promove saúde. Nem sempre a religião promove qualidade de vida, nem sempre a religião promove saúde, nem sempre a religião promove bem-estar. E esse é um fenômeno estudado pela psicologia como coping religioso negativo. É quando a religião, ao invés de produzir bem-estar, ao invés de jogar o indivíduo para diante, gera ansiedade, estresse e alguns outros fenômenos que respondem por uma baixa qualidade de vida. Nós apresentamos aqui, no ano passado, e eu fiquei muito surpreso como pesquisador, indícios de coping religioso negativo dentro da nossa prática ou dentro da movimentação ideológica espírita junto aos médiuns. Algumas pessoas ficaram assim muito chocadas. Como é que você, sendo médium espírita, tem a coragem de abordar uma temática dessa natureza? Você está falando mal da doutrina. E eu disse, não, eu não estou falando mal da doutrina. Se nós tivermos em conta o fato de que as pesquisas científicas ou de que a ciência tem como objetivo promover a melhoria das condições humanas, determinadas descobertas são extremamente importantes para promoverem-nos um redirecionamento, para nos ajudarem a escolher melhores caminhos, para ressignificar, enfim, as nossas perspectivas, as nossas visões. Eu fiquei de ampliar ainda mais essa pesquisa para uma posterior publicação. Não tive condições ainda de me debruçar para dar um tratamento melhor, mas eu prometo a vocês que em breve essa pesquisa vai estar saindo em alguma revista de ciências da religião. Vai ficar aí a sementinha para que vocês fiquem bem curiosos, com desejo de conhecer sobre o que vem a ser o coping religioso negativo dentro dessa nossa investigação. Portanto, conforme eu disse, nem sempre a religião produz alcance de espiritualidade. E nessa nossa perspectiva, a espiritualidade vai assumir um lugar de sentido. Ela também pode ser encaixada como um valor, porque ela desenvolve influenciações humanizadoras que norteiam os nossos comportamentos. Pode ser abordada aqui como transcendência, e dentro da área da transcendência nós poderíamos discutir sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. As experiências de quase morte têm ratificado esta questão da transcendência dentro do estudo da espiritualidade. Nós poderemos falar sobre a conectividade, porque este fenômeno nos impulsiona à conexão conosco mesmo, com o self, a busca do eu profundo, a busca da presença divina dentro de nós e, obviamente,
ela está conectada, ou ela pode se direcionar a um devir da pessoa, um transformar-se em. Seria o equivalente àquele processo que nós discutimos nas reuniões de evangelho, que se chama reforma íntima, autotransformação, autoiluminação. Sair da materialidade e, dentro de um processo que a filosofia chama parto maêutico, que é extremamente doloroso, nos transformarmos em seres divinos. Ela também poderia ser definida como uma propensão humana a buscar significado da vida, a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. É um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Isso apenas para reforçar as considerações anteriores. E aí nós podemos nos perguntar, como é então que algo muito subjetivo, praticamente ou imaterial, não mensurável, poderia impactar diretamente na saúde da criatura humana? Várias foram as pesquisas. Eu diria que desde a década de 50 nós temos tido pesquisas bem interessantes. No entanto, nos últimos 10 anos essas pesquisas se tornaram cada vez mais intensas. No nosso país, nós temos disseminados em vários núcleos universitários importantes grupos de pesquisa sobre saúde e espiritualidade. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, talvez nós tenhamos o maior e mais importante núcleo de medicina e espiritualidade, formado ou dirigido pelo querido Alexander Moreira de Almeida, que alguns de vocês já conhecem. O Alexander tem se ocupado em publicar com outros eminentes cientistas muitas pesquisas dentro da área da saúde e da espiritualidade. E, segundo consta, me parece que ele está já se preocupando em direcionar as suas atenções sobre as pesquisas em torno da mediunidade. Lá em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, nós também temos algumas iniciativas bem interessantes. A Faculdade de Enfermagem aprovou no ano retrasado a disciplina Espiritualidade e Saúde no seu programa de mestrado e doutorado. Eu fui aluno especial dessa disciplina, que é levada a cabo pela professora doutora Tânia Menezes. E no doutorado em ciências, eu já lembro do núcleo, nós temos um outro grupo que tem se dedicado a estudar a influência dos espíritos no cérebro humano. Eu próprio fui parte de uma pesquisa do grupo que se chama NITRE, dirigido... Nossa, esqueci o nome do professor. Vocês me perdoem, os que estão nos assistindo pelo YouTube, nos perdoem. Professor Garcia. O professor Garcia está orientando um projeto de uma psicóloga em torno das redes cerebrais e da mediunidade. O que eles querem é entender entender se é possível mudar a assinatura elétrica cerebral de um médium em transe. E se o mesmo espírito pode promover, caso mude, em dois médiuns diferentes, influenciados por ele, a mesma assinatura.
O projeto foi um projeto muito trabalhoso. Eles me apresentaram, foram lá na instituição, nós assinamos o termo de esclarecimento livre e consentido e nos predispomos a essa experiência piloto. E os resultados foram surpreendentes. Fizeram, inclusive, com que eles precisassem reformular alguns parâmetros da pesquisa. Vejam só, o grupo era um físico, um linguista, uma psicóloga, uma neurologista e uma bióloga, se preocupando em estudar as influências de inteligências extracorpóreas sobre os ditos ou os supostos médiuns. E os resultados preliminares foram muito interessantes. A onda padrão da minha eletroencefalografia durante o processo de transe foi a onda delta. E a onda delta ela é responsável, ela aparece, melhor dizendo, nos estados de sono profundo. No entanto, gerou-se uma incongruência. Como é que este cérebro está trabalhando em estado de sono profundo e as mãos que este cérebro controla estão desenhando 2 quadros ao mesmo tempo e, mais ainda, o maior pico de 3,5 Hz de ondas delta foi gerado durante um processo de psicografia. E no final, quando eles começaram a comparar esses dados, de fato, algo que não poderia ser mudado, segundo a literatura médica, foi mudado. A assinatura cerebral durante o processo de transe e a assinatura cerebral durante o meu processo de consciência era completamente diferente. Então, felizmente, nós temos tido pesquisas muito interessantes dentro dessa área e algumas delas, junto ao impacto da espiritualidade na saúde, estão aqui elencadas. Dolores Krieger, enfermeira, Harold Koenig, médico, Bird, enfermeiro, Hume, Alexander Moreira Almeida e Ironson, médicos. Todos eles vão nos trazer uma determinada faceta da influência da espiritualidade na saúde do indivíduo. Dolores Krieger, no ano de 1970, juntando-se com uma teosofista chamada Dora Kunz, construiu uma teoria que ela chama de toque terapêutico. Vocês já ouviram falar do toque terapêutico? Tem alguém aqui da área de saúde? Você é físio? Eu sou enfermeiro. Enfermeiro? Você? Eu era enfermeiro e agora sou radioterapeuta. Radioterapeuta, só 2. Pois é, o toque terapêutico é um dos instrumentos de que a enfermagem pode se utilizar para oferecer conforto ao paciente. E ele é bem baseado na teoria de Martha Rogers, a teoria do campo psicobioenergético, a teoria de que nós trocamos constantemente energia e informações com o meio externo, com as pessoas, com o ambiente onde nós estamos. E a premissa básica desse toque é a de que o terapeuta equilibrado pode influenciar este campo e promover saúde. Nada diferente do nosso passe. Concordam? Qual é a função do passe? Senão o equilíbrio das pessoas. Senão a harmonização das pessoas. E aí eles fizeram estudos de marcadores biológicos. E perceberam, por exemplo, que nos pacientes que foram submetidos à quimioterapia, todos nós sabemos que os agentes quimioterápicos têm grande influência sobre a produção das células do nosso sangue, diminuição de algumas células, como por exemplo as células do sistema imunológico e a hemoglobina. Normalmente nesses pacientes que recebem agentes quimioterápicos, a hemoglobina ela tende a diminuir. E o toque terapêutico, junto a esses pacientes, promoveu uma recuperação rápida da hemoglobina. Mais ainda, não somente no sentido biológico, mas também no sentido psicológico, o toque terapêutico promoveu capacidade
de enfrentamento da própria doença. Isso significa dizer que as pessoas foram influenciadas ou motivadas a gerarem por si segurança, coragem, fé. E não é isso que nós vemos na casa espírita. Quantas e quantas vezes os nossos irmãos entram profundamente deprimidos e depois do passe parece que receberam uma aragem de esperança. Quem não teve essa experiência? Eu próprio já tive. Já fiquei muito triste, recebi um passe e aquele passe parece que retirou de mim a energia pesada da tristeza, da autodepreciação, gerando internamente aquela segurança e a predisposição para o enfrentamento adequado de um desafio existencial. Nós tivemos com Harold Koenig e com Ironson estudos muito interessantes sobre a influência da espiritualidade no eixo hipotálamo, glândulas adrenais e sistema imunológico. Parece, segundo esses estudos, que um indivíduo que ora, um indivíduo que busca contato com o seu eu profundo, um indivíduo que busca contato com o Criador ou com essa força maior, tem uma predisposição para a diminuição de marcadores tumorais ou de marcadores inflamatórios como as interleucinas. Isso é algo grandioso. E também a nossa própria história dentro da casa espírita, acompanhando as pessoas que recebem constantemente, continuadamente, a terapêutica do passe, os processos reflexivos através do Evangelho, muito mais facilmente ressurgirem de situações de doenças extremas. E quantos são os casos relatados de cânceres que sumiram de uma hora para outra? Nós conversávamos com uma amiga sobre uma situação que aconteceu com uma pessoa que recebia tratamento na sua instituição, que gerou em mim um impacto positivo muito grande. Ela me disse que aquela senhora havia chegado na sua instituição com um diagnóstico fechado de câncer no fígado. E a partir desse diagnóstico, profundamente entristecida, buscou a segurança de uma casa espírita para receber conforto. E a casa espírita passou a oferecer-lhe passe. E ela ia semanalmente. Ao cabo de 2 ou 3 meses, foi fazer um novo exame. E o médico chamou-a. Olha, deve ter acontecido algum erro na nossa prática. E ela, por quê? Ela foi para o médico pensando no pior. E o médico disse assim, olha, porque o câncer que você tinha já não existe mais. Por favor, a senhora tem todo o direito de me processar. A senhora tem todo o direito de processar o hospital. Nós cometemos um grave erro. E ela sabia que o hospital não havia cometido um grave erro por conta da sintomatologia que ela apresentava. No entanto, a intervenção do centro espírita, a mobilização interna para o contato com o Criador, ou seja, o exercício da religiosidade e da espiritualidade, predispuseram esta criatura a um processo de cura. Nós não sabemos, porque nos faltam pesquisas, quais foram os elementos geradores da cura. Se um espírito curador, se um magnetismo curador, mas isso não importa. O que importa é que o exercício da religiosidade e espiritualidade promoveu uma diminuição do tumor a ponto de que os exames não pudessem mais constatá-lo na estrutura física onde antes eles se localizavam. Existem outras pesquisas
sobre a prece intercessória. Bird, em 1998, Bird e outros pesquisadores fizeram uma pesquisa sobre a influência da prece intercessória na alta de indivíduos. Foram estudados 338 indivíduos, obviamente com o grupo controle. E aqueles indivíduos que receberam a prece intercessória saíram muito mais rápido do hospital, ou seja, tiveram alta muito mais rápido do que aqueles indivíduos que não receberam esta prece. Isso é fantástico, sobretudo porque a ciência moderna vai dialogar com a ciência espírita que surgiu no século XIX. Lá na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo dedicado por Kardec à ação da prece, que é antecedida por aquela mensagem maravilhosa de Jesus, que eu gosto muito. Pedi e obtereis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. E pelas literaturas complementares, através da mediunidade de Chico, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nós podemos também encontrar situações bem interessantes sobre a prece no livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone, querida e saudosa Ivone do Amaral Pereira, nos livros romanceados de Vitor Hugo, através da médium Zilda Gama, entre outros. Portanto, nós temos um instrumento de promoção de saúde extremamente valioso e muitos poucos o colocamos em ação. E uma coisa estranha, não é? A ciência se preocupa, ou tem se preocupado em investigar sobre este instrumento. E uma coisa mais interessante ainda, os pacientes, em algumas dessas pesquisas, afirmam que gostariam muito que os seus cuidadores orassem com eles. São aquelas tais necessidades espirituais de que nós estamos falando. Todos nós temos necessidades nesta área. Todos nós temos pendências nesta área. Um grupo de enfermeiras brasileiras, lideradas por Evangelista, fez um estudo bem interessante sobre as pendências das criaturas no estado de terminalidade. E todas as pendências, indistintamente, dizem respeito às necessidades desses indivíduos em torno da espiritualidade. O Espiritismo, sem sombra de dúvidas, é um apanágio, um conjunto de conhecimentos que, sem sombra de dúvida, nos prepara para essa partida. E, de certa forma, nos ajuda a diminuir as ansiedades e as necessidades no nosso momento final por sobre a Terra. Quem tiver olhos de ouvir, que o faça. Então, e Alexander Moreira de Almeida vai nos trazer importantes contribuições em torno do impacto da espiritualidade na saúde mental. Os indivíduos que buscam desenvolver a sua espiritualidade são indivíduos menos propensos ao surgimento de transtornos psicológicos menores, como ansiedade, como depressão. Mas ainda, as pesquisas dele e de outros tantos pesquisadores dentro da área da saúde mental vão nos afirmar que os indivíduos que buscam o desenvolvimento da sua espiritualidade diminuem, por exemplo, a necessidade de ingestão de alcoólicos ou de introdução nas suas trajetórias de drogas. Então, a espiritualidade também promove saúde mental. E agora nós passamos às nossas considerações finais.
dizendo que a influência da religiosidade e da espiritualidade tem demonstrado potencial impacto sobre a saúde física, definindo-se como possível fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças na população previamente sadia e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças. Por favor, então, se você quer viver mais, se você quiser viver mais, você mesmo. Começa a desenvolver a sua espiritualidade. Olha que coisa boa. Porque é o objetivo de todo mundo, né? Quem quer morrer agora? Tá sabendo de alguma coisa? Eu acho que eu estou vendo alguma coisa aí. Eu acho que eu estou vendo uma artéria coronária começando a se entupir. My God. Eu estou brincando, viu? Eu estou brincando. Não desencarna agora não, por favor. Eu não quero ser seu responsável. Meu nome do lado errado ali. Mas olha, o fato é que ninguém quer desencarnar agora, né? Você quer? Já vou abrir. Abra, por favor. Deixa eu só colocar. Posso colocar ou você tem? Depois, eu vou terminar e você faz uma observação, tá? Então a gente não quer desencarnar agora, né? Todos nós estamos lutando para podermos ficar um pouquinho mais por sobre a Terra. E a espiritualidade tem se apresentado como um possível fator de redução do óbito. Na área específica de intervenções terapêuticas, propriamente dita, a prece intercessória ocupou, dentro dessas pesquisas que nós fizemos, um espaço de investigação relevante. E as evidências têm se direcionado de forma mais robusta e consistente para o cenário de prevenção. Estudos independentes, em sua maioria, de grande número de voluntários e representativos da população, determinaram que a prática regular de atividades religiosas tem reduzido, reforçamos mais uma vez, o risco de óbito em cerca de 30% da população estudada. Por fim, só uma história. Depois de muitos anos, depois de muitos dias de atividade extremamente cansativa, de pintura mediúnica e de palestras, eu cheguei na cidade de Salvador às 5 horas da manhã, cerca de 8 horas e meia de ônibus. O ônibus era aquele que nós chamamos no Brasil de ônibus comercial. Eu tenho 1,94 m de altura. Não cabia na poltrona. Então passei 8 horas e 30 com as pernas para fora do corredor. Então cheguei muito cansado e fui dormir. 2 horas depois, o Sidney me acorda. Levanta, Florencio. Nós temos que ir para a instituição. É domingo, você se esqueceu? Eu disse, não me esqueci não. Vai você, faça o evangelho, entregue o aporte nutricional às mães, porque eu estou muito cansado. Ele disse, não, eu não vou fazer isso sozinho. Eu disse, vai, você tem condições. E voltei a dormir. Daí a pouco, novamente, o Sidney me acorda. Florencio, vamos para a instituição. Eu disse, eu já disse que não vou continuar dormindo. Senti logo em seguida um filete de água gelada escorrendo pelas minhas costas. O Sidney naquele instante se safou, se eu não fosse espírita, de receber um grande safanão. Então eu me levantei com aquele mau humor terrível, peguei a chave do carro, peguei o livro Pão Nosso, descemos, fomos para a instituição. Eu cheguei lá, nenhuma mãe conseguiu me dar bom dia. Eu fico imaginando a cara de monstro que se estabeleceu na minha face naquele instante. E então eu fiz a prece de forma muito maquinal, li o livro Pão Nosso de forma automática, entregamos o aporte nutricional e eu não quis conversa com ninguém. Uma por uma foram tomando rumo dos seus lares. E eu cheguei profundamente mal-humorado, com dor de cabeça, muito cansado, na porta da instituição, olhando com aquela cara de paisagem, como só ia acontecer nas pessoas que estão assim, profundamente cansadas. Então eu olhava para o nada, sem pensar em coisa alguma.
De repente eu senti uma mãozinha nas minhas costas e ouvi uma expressão muito baiana e bem nordestina. Florencio, brigadinho, viu? Quem seria aquele ser que ousava interromper o meu momento de tranquilidade? Eu olho para baixo, uma senhorinha de 1,50 m. 1,50 m de altura. Mas de um olhar profundamente doce. Uma sensação diferente tomou conta de mim. O meu coração foi se enchendo de alegria, de compaixão. Um vento morno se fez sentir, e na medida em que aquele vento se afastava, levava com ele o cansaço, a dor de cabeça, o mau humor. E eu fui buscar a segurança da sala mediúnica para poder entender o que havia se estabelecido. Então, eu tentei rastrear no espírito para que este pudesse me dizer alguma coisa. Consegui, com o Dr. Ivon Costa, a seguinte resposta: meu filho, o que aconteceu com você foi o milagre do amor transformado em gratidão. Então, queridos do Francisco de Assis, nós encerramos essa nossa reflexão, humilde reflexão, com este sentimento profundo. É gratidão que me move nesse instante. Gratidão por estar tendo o espaço para trazer aquilo que nós encontramos nos dias de hoje na ciência, mas que, como espíritas, já sabemos desde há muito. Então, para nós, essas descobertas, esses achados, esses resultados, essas conclusões científicas devem ser não motivo de rechaço, mas motivo de profunda alegria. Porque aquilo que nós já sabemos, que é ventilado por Kardec, que é sustentado e ratificado pela literatura complementar, tem sido agora abraçado por aquela que por longos e longos anos tem sido a responsável pela afirmação da verdade. Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigado a todos. Diga. Em relação a terapia do toque, que é o passe, né? Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu trabalho eu nem sabia que existia isso, mas eu trabalho no Hospital do Câncer, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. E eu tentei, eu não chamo de terapia do toque, eu chamo lá o passe, né? E eu, de repente, era um hospital particular, e eu introduzi um grupo dentro do hospital, sem a permissão deles, porque não é reconhecido, né, em uma paciente que eu me senti junto dela, e realmente funcionou, ok? Uma paciente recuperou-se, saiu do hospital, né, e o grupo continuou fazendo o tratamento na casa dela. Mas nós deixamos bem claro que nós não íamos trazer a cura, né, que aquilo ali era uma energia. Em resumo, eu deixei, o grupo continuou fazendo o tratamento e eu continuei trabalhando. Um certo dia eu olho uma coisa e vejo o nome dela. Quando eu entro na sala, eu já percebi, o olhar dela não foi muito bom. E eu perguntei, como é que a senhora está? Ela falou, como você vê, eu não estou muito bem. Não funcionou. Ou seja, eu não sei o que ela pensou daquilo, né? Eu já tinha falado para o grupo, por favor, não dê falsa esperança. Eu, particularmente, não vejo câncer como essa doença. Eu acho que o câncer é uma doença karmática, que ela resgata aquilo que nós não conseguimos fazer. Ela não só atinge a pessoa como todos ao redor. Então, eu para mim não vejo a morte como espírita. Eu acredito que tudo aqui é uma passagem. Se eu morresse agora, eu morresse nesse exato momento, também não faz diferença. Porque a minha concepção de vida do outro lado é completamente diferente. Eu não vim aqui para ficar 500 anos, 600 anos. Mas, a partir daquele dia que ela falou aquilo para mim, eu fiquei sem ação, né? Eu não sabia o que dizer. Eu falei só, me desculpa, né? Me desculpa.
Então, a partir daquele momento, eu não uso mais o meu passe, como eu uso no hospital, para melhorar. Eu estou usando agora para o desencarne. Né? Eu uso muito em pessoas que já estão em estado terminais para o desencarne. Mas eu acho que nós devemos ter muito cuidado. Quando for fazer esse tipo de trabalho, não dar falsas esperanças. Não dizer para o paciente que nós vamos curar, como foi o caso dessa senhora. Entendeu? Então, eu acho, essa é a minha opinião. A gente lá no Brasil chama 5 minutos, a gente tem um processo, a gente chama processo de enfermagem. É aquilo que se chama sistematização da assistência de enfermagem. Então, na sistematização da assistência de enfermagem, nós precisamos seguir determinados passos para a oferta de uma intervenção de enfermagem a partir do histórico e a partir do diagnóstico do paciente. Então, se você promove uma intervenção de enfermagem, e o toque terapêutico é uma das intervenções de enfermagem, sem levantar histórico, sem levantar diagnóstico, e sim explicar através daquilo que nós chamamos de comunicação ativa e de escuta ativa, sobre a proposta de trabalho que você vai fazer no paciente, é possível que você se encontre com óbices dessa natureza. O toque terapêutico funciona muito bem em cuidados paliativos, em pacientes terminais, promovendo conforto, promovendo diminuição de dor, por exemplo, nos pacientes oncológicos, mas todas as intervenções na área da saúde que envolvem espiritualidade, elas obviamente precisam ser muito bem conversadas pelos interventores e pelos receptores, a fim de não gerar situações dessa natureza como a que você enfrentou. E aí é o coaching religioso negativo. Né? O toque terapêutico ou o passe gerou falsas esperanças que redundaram em um processo de estresse, um processo de profunda ansiedade junto à sua paciente. Então a gente precisa acionar a comunicação a fim de que misunderstood. Engraçado, eu tô com dificuldade de falar português, estou querendo falar inglês, a fim de que esses tipos de falta de entendimento, ou de confusão, digamos assim, de possibilidades ou de objetivos não venham a acontecer. Tinha uma outra pergunta? De repente, se você permitir, pode ser que alguma pessoa possa conversar com você após. Claro, se quiserem conversar comigo. Foi muito chato, não foi? Pra mim foi, que eu vou morrer daqui a pouco. Pois é, no próximo segundo. No próximo segundo. Um abraço aos nossos amigos do YouTube. Espero que vocês tenham gostado das nossas considerações. Aqueles que quiserem conversar comigo de forma mais íntima sobre esses assuntos, obviamente, podem me procurar no e-mail florencioanton@gmail.com.